Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Hoje é 7 de março de 2022. Nós trazemos esse vídeo e o título dele diz: os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças só acontecerão após a saída da noiva do Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 19, o Senhor Jesus dando instruções ao apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse aproximadamente no ano 96 da nossa era, após a sua chegada na ilha de Patmos. E ali o Senhor Jesus se revelou a ele. E no texto, no próprio texto, verso 19, demonstra que o livro do Apocalipse ele está subdividido em 3 partes. O Senhor Jesus mandou João escrever e ele disse o próprio Senhor Jesus. Não foi um pastor, não foi um líder, não foi um pregador, um youtuber. Não, foi o Senhor Jesus que disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, o Senhor Jesus mandou ele escrever. Aí ele escreveu o Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 22. E o livro do Apocalipse está dividido, conforme o Senhor Jesus mandou ele escrever. Ele está subdividido. Ele está em as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, quais são as coisas que tem visto, que o Senhor Jesus falou para o apóstolo João? O que é que ele viu? Ele viu o Senhor Jesus glorificado no meio de 7 castiçais de ouro, que representava as 7 igrejas. Então, o Senhor Jesus próprio deu essa instrução a João. A questão é que nós temos visto, inclusive hoje eu assisti um vídeo, que mostrava que o primeiro selo não é o anticristo, não se refere ao anticristo. Claro que o primeiro selo não é o anticristo. E que o cavaleiro, não se refere ao anticristo. Eu, particularmente, e outros grandes estudiosos, doutorados, PhDs, como o da chamada da meia-noite, por exemplo, mostram claramente, pregam há muitos e muitos anos, que o cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, mostra ser a figura representativa do anticristo. E aí, eu nesse vídeo pude ouvir que o primeiro selo já foi aberto e que é a pandemia, e que agora vai ser aberto o segundo selo e que é a guerra, e depois é aberto o terceiro selo, que é a fome, e depois o quarto selo, que é a somatório dos outros 3 anteriores. Bom, nós respeitamos interpretações, mas eu não estou indo por interpretação, eu estou indo pelo que o Senhor Jesus disse. E o Senhor Jesus ele disse aqui: escreve as coisas que tem visto. Então o que é que João viu? No capítulo 1 ao verso 20, do versículo 1 ao verso 20, João escreveu as coisas que tem visto que o Jesus mandou. E o que foi que ele viu? Ele viu Jesus glorificado. Do capítulo 2 e 3, João escreveu as coisas que são.
Quais eram as coisas que no momento eram e são até o presente momento? As igrejas. A era das igrejas. Que vai do capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, o verso 13. Ou melhor, verso 22. Que termina com a igreja de Laodiceia. E nós estamos no período dessa última igreja. Mas existe um somatório, existe uma aparição, digamos assim, de perfis de todas as igrejas que se mostram no livro do Apocalipse, no todo o capítulo 2 e 3. Então, há perfis da igreja de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardo, de Filadélfia, de Laodiceia e de Éfeso. Então, nós estamos no período da última igreja, até o arrebatamento. Então, o período das igrejas vai até o arrebatamento. João escreveu as coisas que são. As coisas que são, Jesus se referia a quem? Se ele se referiu ao que tinha visto, o que é que João viu? João viu ali as coisas referentes à aparição de Jesus. Jesus glorificado. E quem são essas coisas que são? O período das igrejas. As cartas das igrejas enviadas aos 7 anjos das igrejas. Que são as 7 estrelas, como ele diz no verso 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o Senhor Jesus no livro do Apocalipse faz uma ênfase às igrejas. Porque existe o período das igrejas. E nós estamos nesse período, porque a igreja ainda está na terra. E aí ele diz, e escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas, quem? O quê? Depois destas, o quê? Depois das coisas que são. E as coisas que são o quê? O período das igrejas. Então, do capítulo 4 até o capítulo 22, são as coisas que em breve iam acontecer, depois do período das igrejas. Neste contexto, neste período, do capítulo 4 ao 22, estão os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, por mais que se digam, por mais que se levante pessoas que digam que o primeiro selo já foi aberto, que o segundo foi aberto, já chegaram a dizer que até o 4º selo já foi aberto. Agora, pessoas se levantam para dizer que o primeiro selo foi aberto e o segundo vai ser aberto agora, com essa guerra da Rússia e a Ucrânia dando início ao Cavaleiro Vermelho. Tá errado, irmão. Porque nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça foi derramada. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que as coisas que depois destas quem? Das que são. E quem são as coisas que são? O período da igreja. Então só vai acontecer do capítulo 4 ao capítulo 22 as coisas que em breve hão de acontecer depois das coisas que são, depois do período da igreja. E quando é que encerra o período da igreja? Quando acontecer o arrebatamento, quando a igreja sair da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, não tem selo que seja aberto, não tem trombeta que seja tocada e nem tem taça que seja derramada. Esses 21 juízos, esses 21 eventos serão após a saída da igreja. Isso é claríssimo. Então não tem interpretação de interpretar que o primeiro selo é a pandemia. Não tem sentido isso. Não tem sentido. A pandemia não saiu vitoriosa e para vencer. Eu pergunto, a pandemia saiu vitoriosa e para vencer?
para dizer que o cavaleiro do cavalo branco não representa o anticristo, representa a pandemia, representa um acontecimento, um evento, não é? Como eu vi no vídeo, com todo respeito ao pregador. Mas eu não posso anular tudo que grandes estudiosos, homens profundos no conhecimento escatológico, que mostram claramente que o primeiro selo é o surgimento do anticristo, que ele recebe uma coroa. Aí se interpreta que essa coroa é corona, né? A peste que está aí assolando o mundo. Pelo amor de Deus, o anticristo vai receber uma coroa, vai ser dado a ele uma liderança mundial, e ele sai vitorioso e para vencer. Mas ele não vence, ele sai para vencer. Ele tenta vencer o Senhor Jesus, mas ele não vence. Ele sai vitorioso porque no primeiro momento ele se mostra vitorioso, né? E ele traz essa falsa paz que ele vai exatamente. O branco do cavalo representa isso. É uma questão de representação. O diabo se transfigura em anjo de luz também. E nem por isso deixa de ser diabo. Então ele vai se demonstrar o pacificador mundial quando se apresentar e fazer aliança com Israel e usar, porque é preciso estabelecer-se uma paz entre esses povos, para que uma falsa paz mundial se estabeleça. Mas no segundo cavaleiro, né, com o cavalo vermelho, que tem o seu cavaleiro, que traz uma grande espada, representando uma grande guerra. Por quê? Porque logo após o estabelecimento dessa paz, a paz é tirada da terra. Como diz em Apocalipse capítulo 6, que a paz será tirada da terra. Por quê? Porque foi implantado uma falsa paz. Um período de falsa paz e de prosperidade. É exatamente o período do anticristo, quando ele ia organizar a casa e fazer uma pacificação entre Israel e os árabes. Então logo em seguida vem o cavaleiro, o cavalo vermelho. O Senhor Jesus abre o selo, o segundo selo. Aí sim, após o arrebatamento, a igreja não estará aqui. A igreja não estará aqui. Logo, todos os selos e todas as trombetas e taças só após a saída da igreja. Então dizer que o primeiro selo, o cavaleiro e o cavalo branco representa a pandemia. Por acaso foi estabelecida uma paz no período da pandemia? Por acaso o branco não simboliza realmente uma paz? Quando você faz paz, um país faz paz com outro, ele levanta a bandeira branca. É um símbolo de falsa paz. Esse branco aí do cavaleiro do cavalo branco, né? Esse branco do cavalo branco, com seu cavaleiro trazendo um arco, mas não tem flecha, porque ele não vem trazendo imediatamente guerra, mas ele vem cessando uma guerra, ele vem estabelecendo uma paz, uma aliança. E para que aconteça essa aliança é preciso haver uma guerra. Então, logo após a guerra de Gog e Magog, o anticristo se levanta, estabelecendo uma falsa paz entre esses dois povos. É aí que é aberto o primeiro selo e surge o anticristo. Então eu creio plenamente, como muitos grandes homens de Deus, doutorados, PhDs, homens doutores em teologia, homens do instituto, né, da chamada da meia-noite, grandes estudiosos, sabe? Que mostram claramente
que o primeiro selo só após o arrebatamento. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta só após o arrebatamento. E as 7 taças só após o arrebatamento. Isso é claríssimo. Não tem sentido dizer que uma pandemia ela vem trazendo um período de paz, por acaso, trouxe muita angústia, muita desgraça. E o branco representa médicos, não tem nada a ver. A Bíblia não mostra nada disso. Que o branco representa médico. Foram os médicos que adotaram esse fardamento. Foi uma profissão médica que adotou o branco na área de saúde. Nada a ver com o que a Bíblia mostra aqui. A Bíblia está mostrando profecia relacionada a eventos. E o anticristo não deixa de ser um evento. É um evento. Ele surge no cenário. Um evento de quê? De uma falsa paz. Um período de falsa paz estabelecido. Amém? Então eu queria trazer esse vídeo mostrando que o Senhor Jesus, Ele próprio, Ele define a divisão do Apocalipse. Ele manda João escrever em 3 partes. Escreve as coisas que tem visto, quando Jesus é visto glorificado. Escreve as coisas que são o período das igrejas, capítulo 2 e 3. E escreve as que depois destas quem? Do período da igreja. Hão de acontecer. Capítulo 4 ao 22. Tudo que está no capítulo 4 ao 22 não aconteceu ainda. Não aconteceu. Vai acontecer. E o capítulo 4, ali quando João é chamado e vê uma porta aberta, aquilo é uma simbologia da igreja. Quando ela for chamada, ela vai passar pela porta celestial. E logo em seguida João se apresenta lá e vê o trono. Vê a igreja glorificada. Os 24 anciãos coroados, representando a igreja coroada. Tudo aquilo ali, João pôde ver que vai acontecer ainda. Tudo aquilo ali que João viu depois do capítulo 4 ainda vai acontecer. Então os selos, as trombetas e as taças estão incluídos. Não aconteceu. Só depois que a igreja subir é que vai acontecer. Amém? Então Deus abençoe a todos. Eu deixo a minha opinião. Eu tenho um direito de dar a minha opinião. E de não desfazer daquilo que me foi revelado na palavra, como aqui está mostrando. Não é? E passar a acreditar que a pandemia é o primeiro selo. Não tem sentido isso. Isso para mim é uma ilusão completamente. Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. E eu deixo esse vídeo aí, deixe seu like, comentário. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.